As lendas do rei Arthur, elas são muito mais do que simples contos de fada. Na verdade, são um mapa. E usando as ideias de um cara genial, o mitólogo Joseph Campbell, a gente vai decodificar a busca pelo Santo Graal. Mas, não como uma relíquia antiga. Vamos pensar nisso como um guia para a jornada pessoal de cada um. Para começar, vamos direto ao coração do mistério com essa imagem aqui. Ela é muito poderosa. Este é o rei pescador. Ele está preso, sabe? Preso por uma ferida que simplesmente não cicatriza. Mas o ponto principal é que a dor dele não é só dele. Ela se espalha, contamina tudo e transforma o reino inteiro numa terra estéril, desolada. E a cura para isso tudo, surpreendentemente, não está numa espada mágica, mas em algo muito mais simples, uma única pergunta. E é exatamente aqui que a genialidade de Joseph Campbell entra em cena. Ele olhou para essas mesmas histórias que todo mundo conhecia e viu uma coisa que a maioria das pessoas deixava passar. Para ele, aquilo não era só um registro de reis e batalhas, não. Era um verdadeiro manual de instruções para a alma. E essa ideia mudou para sempre o jeito como nós entendemos os mitos. O conceito central do Campbell para entender isso tudo é o que ele batizou de mitologia secular. E o que isso quer dizer na prática? É simples. Não é para ler essas histórias ao pé da letra. Elas não são sobre fatos históricos. Pense nelas mais como um mapa. O mapa da nossa própria mente. Elas descrevem aqueles estágios de crescimento, de amadurecimento, que todo mundo passa na vida. E olha, essa mudança de perspectiva, ela muda absolutamente tudo. De repente, a tábua redonda não é mais só uma mesa lá em Camelot. Ela vira um símbolo de unidade. E a busca pelo Graal deixa de ser uma caça a um copo sagrado e se transforma na jornada de cada pessoa em busca da sua própria autenticidade. Mas por quê, né? Por que essas histórias sobre o indivíduo começaram a aparecer justo naquela época? Para entender isso, Campbell nos mostra que teve uma mudança cultural gigantesca acontecendo. Uma verdadeira ruptura na consciência que acabou moldando todo o pensamento do Ocidente. O que a gente vê aqui é um contraste muito forte. De um lado, uma visão de mundo onde o coletivo, o grupo, o dever, tudo isso vem primeiro. A identidade de uma pessoa é definida pela sociedade. Do outro lado, na Europa, estava surgindo uma ideia completamente nova. A do indivíduo como cidadão, guiado pela sua própria vontade e com a responsabilidade de descobrir a si mesmo. O próprio Campbell viveu uma situação que ilustra isso perfeitamente. Ele conta que uma vez em Bombay, perguntou a um senhor onde ficava o correio. A resposta foi: é apenas meu dever. E o homem continuou andando. Não foi uma conexão humana, foi uma declaração de função social. Para a mentalidade ocidental do Campbell, isso foi um choque e mostra de um jeito brilhante a diferença entre essas duas visões de mundo. Essa ideia do indivíduo hoje parece normal, mas na época era tão radical que foi chamada de heresia. Um monge Pelágio defendia que uma pessoa podia alcançar a salvação por mérito próprio, sem depender só da igreja. Isso foi um verdadeiro terremoto teológico. De uma hora para outra, o poder e a responsabilidade foram parar nas mãos de cada um. E claro, essa valorização toda do indivíduo não ia parar por aí. Ela acabou transformando uma das experiências mais profundas que existem, o amor. Na verdade, ela praticamente inventou um novo tipo de amor, uma ideia que, até então, simplesmente não existia. Antes, o amor era visto como agapé, aquele amor universal, impessoal, ou eros, o impulso biológico. Mas aí, nesse novo cenário, começou a surgir algo diferente, o amor. E esse amor não era um dever, nem um instinto, era uma escolha, era uma devoção pessoal a outra pessoa específica. Os trovadores da época até descreveram como esse novo amor nascia. Era quase um ritual. Primeiro, os olhos encontram uma imagem de beleza no mundo. Segundo, essa imagem é enviada direto para o coração. Mas não para qualquer coração, e sim para um coração nobre, um coração capaz de sentir essa devoção. E por fim, quando esse coração nobre aceita a imagem, aí sim nasce um amor individual, único. Isso foi revolucionário. Pela primeira vez na cultura ocidental, o amor não era mais sobre arranjos familiares ou deveres religiosos. Passou a ser sobre a experiência de um indivíduo sendo completamente cativado por outro, sendo adorado por quem ele ou ela era. E é com tudo isso em mente que a gente volta para o nosso rei ferido. A história dele é o lugar onde todos esses temas, o indivíduo, a autenticidade, o amor, se encontram para criar um poderoso conto de advertência. Então aqui está ele de novo,
Anfortas. E até o nome dele já diz muito. Vem do francês antigo para enfermidade. A ferida dele, veja bem, não é só física, é uma ferida espiritual. Ela representa uma vida que não está sendo vivida em sua plenitude. E aqui, bem aqui, a gente chega na raiz de todo o problema. O Anfortas, ele não conquistou o trono. Ele não fez a jornada individual para se tornar rei. Ele simplesmente herdou a posição. Ou seja, ele está vivendo um papel que foi dado a ele, mas que não é verdadeiramente dele. E qual é a consequência disso? A terra desolada. A ferida interna do rei, essa falta de autenticidade, se manifesta no mundo exterior. O reino todo fica estéril, decadente. É uma metáfora muito, muito poderosa. A saúde de uma sociedade é um espelho da integridade de seus líderes. Aí o herói da história, o Parzival, finalmente chega no castelo. Ele vê o rei sofrendo, vê o reino em ruínas, ele vê tudo. Só que, preocupado em seguir as regras da etiqueta, ele fica calado. O fracasso dele não foi por falta de força, foi por falta de compaixão. A cura para o reino inteiro estava ali, na ponta da língua, numa pergunta simples e humana: o que te aflige? E essa história toda deixa no ar uma pergunta que atravessa os séculos e continua super atual. O que acontece quando uma sociedade é liderada por pessoas que não conquistaram seu lugar? O mito é um alerta claro sobre os perigos de uma liderança inautêntica, sobre posições de poder ocupadas por quem herdou o cargo, mas não a sabedoria que ele exige. Ok, muito interessante. Mas e daí? Como a gente traz isso para a nossa realidade? É aí que a análise do Campbell fica ainda mais genial. Ele transforma esse mito antigo num verdadeiro chamado à ação para a vida de cada um. A jornada começa exatamente aqui. Veja um exemplo do pai de Parzival, o Gummerat. Ofereceram a ele um trono compartilhado, uma vida pronta. E ele disse: não, eu quero conquistar a minha própria vida. Eu vou partir na minha própria aventura. Esse é o primeiro passo, a recusa em aceitar uma vida que não foi conquistada. É a decisão de seguir o próprio caminho. No fim das contas, a grande sacada do Campbell é esta: o Graal nunca foi o objetivo final, é só um catalisador. A verdadeira busca, a que importa, é sempre para dentro. É a jornada para descobrir quem se é de verdade, lá no fundo, por baixo de todas as camadas e papéis que a sociedade nos dá. E essa é a ideia final, a que realmente importa. O Graal não está escondido num castelo místico. Ele está no processo de construir uma vida que seja verdadeira, uma vida conquistada através das próprias aventuras e da própria vontade. Essa sim, é a verdadeira busca.